Fala pessoal, tá começando mais um Historiando no Cast. Depois de uma semana, mas o período de gravações eu não gravo há cerca de 2 semanas, tanto pro podcast quanto pro canal. Se você não conhece o canal no YouTube, é canal Historiando, e um dos vídeos mais populares é que diz Maradona, o mais humano entre os deuses. Eu quero agradecer a todo o apoio que eu venho recebendo nas minhas redes sociais, de pessoas que descobriram os podcasts, ou pessoas próximas a mim, pessoas conhecidas, que têm falado que o podcast está indo muito bem, que gostou, me parabenizando pelo trabalho. Está sendo um período bem conturbado na minha vida, não de algo de tristeza, mas de união de faculdade, de estágio que eu faço PIBID da UFPEL, até eles estão querendo novas vagas, então se vocês fizerem história e queiram fazer o PIBID, procure ali os editais que tá ali. Até, ou entre em contato comigo, que eu passo o edital, a gente está procurando novos voluntários para desempenhar o papel do PIBID, que é um projeto muito bom, te larga uma experiência muito beneficiosa para depois da faculdade, ter contatos com os professores e contatos com os alunos, algo que talvez a gente não tenha essa experiência ao decorrer da faculdade em si. Tem as coisas do estágio, tem as coisas da faculdade, muitos trabalhos, e eu tenho aqui o canal aqui, o podcast aqui, o canal, a página no Instagram, a página no Twitter, os roteiros, não é somente gravar, e também tem alguns dias que admito que a preguiça bate para fazer isso. Mas eu tô aqui e eu comprei um livro maravilhoso que é Revolução. Levantes que marcaram o século XX. É um livro fenomenal, cara, fenomenal. É escrito pelo Philip Parker e aborda as principais revoluções do século XX. Algumas revoluções eu acredito que alguns de vocês não saibam, mas os próximos capítulos aqui do podcast vão ser acerca dessa revolução, dessas revoluções, obviamente mesclando com outros assuntos que vocês pediram, mas também eu vou abordar bastante esse livro porque ele é de um caráter muito bom. É um livro assim que se apaixona porque ele tem cópias de documentos históricos, documentos da CIA, documentos da Revolução Sandinista, da Revolução Cubana, um cartaz da Revolução Cubana, que eu acho que se vocês escutam aqui, vocês sabem o quanto eu gosto desse assunto. E também eu quero agradecer a quem está acompanhando, quem está elogiando, ou para quem está dando uma crítica construtiva, obviamente. Tem meu amigo, o Matheus Ovelha, que ele fala bastante sobre a realização de falando sobre o Bob Marley, que já está na fileira, da Lívia, que acompanha, da Larissa, que acompanha, e outros amigos meus, o Guilherme Tum, uh, e diversas outras pessoas, nem todas aqui eu tenho como ver quem são, geralmente pessoas que são próximas a mim e falam sobre a qualidade do material ou algo do tipo. Bom, eu vou falar sobre a Revolução Mexicana, que tem dois expoentes principais, que é o Pancho Villa e o Emiliano Zapata, que combateram ditadores e constitucionalistas. Bom, a gente tem que começar com a figura de Porfirio Dias, que governou o México durante anos como ditador. E ele renunciou no dia 25 de maio de 1911, após um levante revolucionário repentino pegar ele de surpresa no complacente regime, no regime que ele vivia. Bom, no entanto, por mais veloz que a revolução, que tenha aparecido o êxito da Revolução Mexicana, representou apenas um dos eventos que daria origem a diversos outros fatores, que foi precursor em um período de guerra civil, em que facções revolucionárias e contra-revolucionárias disputaram o controle de um país muito fragmentado, como é o México. Bom, a gente tem que começar pelo início, obviamente, a gente não vai começar pelo final, e a gente tem que começar com a figura de Dias, o Porfírio Dias. Cara, eu tô com um portfólio na cabeça. Tá, mas é o Porfírio Dias, então desculpa se eu falar Portfólio Dias. Bom, o Porfírio Dias chegou à presidência em 1876.
Nas 3 décadas seguintes, o poder se concentrou nas mãos de um grupo restrito de famílias de ascendência hispânica. Obviamente, o México foi colonizado por hispânicos, pessoas vindo da Espanha. Bom, os latifundiários comandavam um sistema quase feudal, conhecido como encomienda, em que os camponeses, muitos deles mestiços, no caso, de origem espanhola, de ascendência espanhola, mas também de ascendência indígena, como diversos outros países da América Latina, como o Brasil. Eles perdiam suas pequenas propriedades e eram rebaixados a lavradores diaristas nas grandes fazendas. Bom, os camponeses ressentiam de suas condições de vida cada vez mais árduas, ao mesmo tempo que o restante da economia em geral prosperava. Então a economia estava prosperando e isso agradava às elites. Bom, na década de 1890, na década de 90, mas do século XIX, o governo já apresentava um superávit, estava indo muito bem na economia. Os investimentos industriais aumentavam e a nova classe média urbana e educada tirava partido das oportunidades oferecidas pelo crescimento do Estado. Bom, o Estado estava crescendo e ali a classe média estava se beneficiando do crescimento do Estado. Bom, ironicamente, foram as aspirações dessa classe profissional nascente e não tanto o sentimento de revolta radical do campesinato, que acabaram provocando a queda de porfiriato. Ah, tá. Gente, agora, por que eu tava falando porfiriato? Porque essa era a alcunha dada a ele. Eu li muitas coisas e eu sempre parava porque falava Porfírio, Porfiriato, mas essa era a alcunha dada ao regime de Dias. Bom, o próprio Porfírio Dias completaria 80 anos em 1910. E a expectativa geral era de que ele deixaria o governo. O anúncio, em vez disso, na verdade, foi que ele se candidataria à reeleição. E isso decepcionou vários entre os seus seguidores que aspiravam substituí-lo e frustrou os membros da nova elite urbana, que eu falei, a nova classe média urbana, ansiosa por um presidente menos autocrático após a saída de Porfírio Dias. Bom, mesmo assim, os assessores do presidente previam que a vitória fosse retumbante, a vitória eleitoral seria retumbante. As eleições anteriores, em que ele tinha disputado e se mantido no poder, foram fortemente manipuladas, orquestradas com cuidado para garantir a continuidade do porfiriato, do governo de Porfírio Dias. Bom, dessa vez, contudo, o candidato oposicionista Francisco Madeiro atraiu apoio preocupante. Filho de uma família latifundiária rica, Madeiro não era nenhum incendiário político, mas sua proposta principal levar a democracia de volta ao México, restaurando a Constituição de 1857, que foi ignorada por Dias. Bom, complementada por promessas vagas de reforma agrária, representava um enorme desafio ao regime de porfiriato, o regime de Porfírio Dias. Bom, Dias reagiu de uma forma imprudente ao mandar prender o Madeiro, no caso. Discorda da minha opinião? Quer fazer algo melhor? Vai para a prisão. Bom, ele escapou da prisão e então redigiu-se ao palácio de São Luís Potosí, no qual clamava por um levante armado para depor Porfírio Dias. Gente, tá passando um carro no fundo, se pegou, é isso. Ele queria promover uma redistribuição equilibrada de terra para os camponeses, meio que uma espécie de uma reforma agrária. Bom, em pouco tempo, iniciou-se uma série de insurreições liderada no estado setentrional de Chihuahua. É sério, existe esse estado no México. Bom, pelo comerciante Pascoal Orozco e agora pelo agricultor Francisco Pancho Villa. E no estado de Morelos, no sul do México, pelo carismático Emiliano Zapata. O Pancho Villa e o Emiliano Zapata, os dois principais expoentes da Revolução Mexicana. Bom, o Emiliano Zapata era expoente de uma reforma agrária radical, cujo apelo às massas inspirou os milhares de milicianos camponeses. Então ele tinha o apoio dos camponeses e de uma milícia formada pelos camponeses. Bom, em janeiro de 1911, havia cerca de 2.000 madeiristas em campo, um número que multiplicaria por quase 10 até abril. Em maio, quando Orozco e Pancho Villa tomaram a estratégica cidade Juarez, perto da fronteira norte-americana, Dias se desesperou. Porfírio Dias se desesperou. E o que ele tinha que fazer?
teve que fazer um tratado pelo qual conservou boa parte da estrutura do porfiriato, inclusive o Exército Federal, mas o próprio Dias foi exilado na França. Então, ele saiu do país. A queda de Porfírio Dias não assinalou o fim da Revolução, apenas o início de uma nova fase. Bom, em outubro, Madeiro elegeu-se presidente, mas as concessões que fizeram aos remanescentes moderados do antigo regime o deixaram exposto, tanto aos partidários Reino de Dias quanto aos revolucionários radicais para, desculpa, para quem o espírito do plano de São Luís Potosí fora traído, que era o plano que o Madeiro havia elaborado. Bom, gente, é importante falar aqui sobre o aspecto das revoluções, né, que, que eu li em algum lugar, eu não lembro, e eu concordo com essa frase, é que sempre uma revolução deixa o precedente para outra. Uh, a Revolução Cubana sabia que era a concentração de poder em Fulgêncio Batista, então as violências eram mais armadas, mais violentas, e isso fez com que Cuba, hoje que é um estado ditatorial, tenha também, já que não tem o direito de manifestação, tenha também criado uma milícia que seja mais violenta e possa ferir a vida de cidadãos. Essas pessoas que são dessa milícia, que são contra o regime, os anticastros, e também ao exército. Então, ao todo o povo cubano. Essa supressão forma outra supressão. Então, o início de uma revolução se dá em outra. As falhas de uma revolução dão origem a uma nova revolução futura. Bom, uma onda de greves atingiu as fábricas têxteis. As ferrovias e as minas, no caso, também foram atingidas. E em novembro, o Zapata, o Emiliano Zapata que eu falei, ele denunciou o governo, retornou a Morelos e proclamou seu próprio plano de Ayala, conclamando uma redistribuição muito mais radical de terra entre os camponeses. Bom, enquanto isso, a crescente insatisfação de oficiais conservadores provocava diversas tentativas de golpe militar. Finalmente, ou não, em fevereiro de 1913, um desses golpes, centrado na figura de Félix Dias, sobrinho do ex-ditador, teve êxito quando o general Victoriano Huerta, o aliado chave de Madeiro no exército, trocou de lado. Então, o Madeiro tomou uma baita facada nas costas. Bom, com apoio. Facada nas costas, eu digo de traição, mas não que ele tenha tomado uma facada nas costas. Bom, com o apoio de empresários e as elites sacrárias da Igreja Católica, Huerta foi empossado presidente e instaurou um regime reacionário, acendendo receios de um ressurgimento de porfiriato. Traído sucessivamente por Madeiro, que fora assassinado posteriormente, e por Huerta, os revolucionários voltaram a empunhar armas. Zapata e Pancho Villa retornaram à luta, mas a facção mais forte passou a ser a dos chamados constitucionalistas, liderado por Venustiano Carranza, governador de Coahuila. Coahuila, acho que é isso, gente. Desculpa, é que não tá da minha língua nativa, né, gente? Bom, ele defendia a necessidade de restaurar o governo constitucional do México. Bom, ele queria restaurar o governo constitucional, as constituições que foram abandonadas por Porfírio Dias. Bom, o governo de Huerta reagiu endurecendo ainda mais o Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi fechado e a atividade política civil suspensa. Bom, no final de 1913, a divisão constitucionalista do Norte, liderada por Pancho Villa, começou a avançar e em dezembro conquistou o estado de Chihuahua. Cara, é muito engraçado falar Chihuahua. Não sei, porque eu lembro de um filme da Disney, mas desculpa, gente. A gente tá no tema histórico, tem que ser mais sério. Mas eu acho que eu posso falar um pouco disso. Bom, apesar de Huerta ordenar um reforço maciço para o Exército Federal, os rebeldes continuaram a reduzir pouco a pouco as áreas sob controle governamental. Então, o Huerta se viu extremamente limitado. Bom, em abril de 1914, os Estados Unidos intervieram. Na verdade, em que eu botei estava intervieram, mas interviram, enviando uma força de fuzileiros navais para tomar o porto de Vera Cruz. A campanha degenerou num impasse, mas ainda assim, em julho, Huerta fugiu do país. O constitucionalismo cauteloso e conservador de Carranza não era o que as forças revolucionárias estavam esperando.
Bom, um acordo político agrário após o término da Guerra Civil em 1920 nunca chegou a satisfazer as aspirações iniciais dos revolucionários. A memória de Emiliano Zapata continuou a servir de inspiração a grupos marginalizados no sul do país. Bom, o Plano de São Luís Potosí falava: no México, como república democrática, o poder público não pode ter outra origem ou outra base que senão seja a vontade do povo. Era isso que o Plano de São Luís Potosí, que Francisco Madeira, que depois acabou sendo assassinado, tinha os seus intuitos. Bom, em especial aos indígenas maias, que eram uma grande parte das forças de Emiliano Zapata. Um novo grupo de revolucionários surgiu no dia 1º de janeiro de 1994, quando 3 mil guerrilheiros do Exército Zapatista de Libertação Nacional, o EZLN, tomaram centros urbanos nas províncias meridional dos Chiapas. Apelidado de Subcomandante Marcos, seu líder convocou uma revolução mais ampla para depor o governo mexicano, alegando que o fato dele não ter promovido justiça social para os pobres o tornava ilegítimo. Uma pronta ofensiva do exército expulsou das cidades os zapatistas, que se exilaram na remota selva de Lacandona e dali exerceram uma resistência esporádica. Bom, o Exército Zapatista de Libertação Nacional transformou-se gradativamente em um movimento mais amplo, que reivindicava transformações sociais, caracterizado pela oposição à globalização. Bom, no norte, Pancho Villa, e no sul, pelos camponeses radicais de Emiliano Zapata, tinham em mente quando lutaram para derrubar Porfírio Dias e depois Victoriano Huerta, elas seguiram adiante com a sua luta. E o México se converteu em uma caótica colcha de retalhos de milícias faccionais concorrentes. Bom, uma tentativa de realizar uma convenção em Águas Calientes em outubro e novembro de 1914 para costurar um acordo entre Carranza e Pancho Villa fracassou. As forças de Emiliano Zapata e Pancho Villa tomaram a cidade do México, e tudo indicava que tinham finalmente garantido a vitória dos radicais. Carranza, porém, ele se mostrou hábil. Suas promessas de dissolução dos latifúndios e a oferta de promover melhorias, no caso, nas condições de vida dos trabalhadores industriais, enfraqueceram a base de apoio de Villa e o Zapata. Então, ele foi um político muito ardiloso a promover, quando a água bater na bunda, ele começar a dar direito aos trabalhadores, e isso enfraqueceu o movimento de Villa e Zapata. Bom, além disso, o chefe militar dele, o Álvaro Obregón, mostrou-se um estrategista astuto ao pressionar as forças de Villa e Zapata e conquistar em abril de 1915 uma vitória notável em Celaya, forçando o recuo de Pancho Villa para o norte. Tanto ele quanto o Emiliano Zapata continuaram a resistir em suas respectivas regiões, mas Carranza e Obregón, o qual conquistou destaque político em pouco tempo, cumpriram suas promessas, promulgando leis para dividir os latifúndios, nacionalizar os recursos minerais e reforçar os direitos dos trabalhadores, inclusive com a criação da jornada conhecida de 8 horas, qual todos os trabalhadores praticamente possuem hoje, mas está sendo reivindicado pelo desgoverno Bolsonaro. Bom, se você apoia o governo Bolsonaro, você está no lugar totalmente errado. Bom, as forças governamentais capturaram e mataram um Zapata em abril de 1919, e o assassinato de Carranza, em maio de 1920, tirou de cena uma figura indigesta para muitos revolucionários. Em julho de 1920, Pancho Villa aceitou, enfim, uma anistia e uma grande propriedade do governo, e 4 meses depois, Álvaro Obregón assumiu a presidência do México e começou a reconstruir um país despedaçado. Bom, ao longo da década de 1920, realizou-se redistribuição equilibrada de terra aos camponeses, mas a Revolução Mexicana acabou diluída pelos interesses da classe média do norte do país, mais próximo dos Estados Unidos. O que emergiu então foi um regime nacionalista e centralizador. Mesmo as terras distribuídas para os camponeses permaneceram nominalmente sob controle do governo, quando em 1929 foi fundado um partido político para salvaguardar o legado dos vitoriosos da Revolução. Ele ficou conhecido de modo sintomático como o Partido Revolucionário Institucional.
Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do final da Revolução Mexicana, um país que vive em constantes conflitos no século, e eu há pouco tempo não tinha o conhecimento dessa revolução. Mas a gente vê que ela tem caráteres como diversas outras, e é uma revolução muito legal, porque é na América Latina, tem aspectos em comum com quase todos os países da América Latina, são comandados pelos latifundiários. Aqui no Brasil, eles eram conhecidos como generais, né? Os coronéis. E, bom, formou até mesmo uma república, que foi a República do Café com Leite. Eu espero que vocês tenham gostado da história da Revolução Mexicana. Ela não teve um final muito feliz, né? Já que formaram apenas o Partido Revolucionário Institucional, mas isso foi em um legado aos vitoriosos da Revolução, que foram os zapatistas e os complacentes de Pancho Villa. Pancho Villa e Emiliano Zapata combateram ditadores e condicionalistas e fizeram pressão para que os próximos governos redistribuíssem terras aos mais pobres e àqueles que não tinham terra. Então eles tiveram, apesar de morrerem, como Emiliano Zapata morreu, tiveram um caráter muito importante para a história do México e tem uma grande figura de liderança na história deles, como meio que a figura de heróis nacionais hoje no México. Então foi muito importante contar uma história que até pouco tempo eu não sabia, e eu espero que vocês gostem também. Quem está acompanhando, eu espero que tenha acompanhado. Hoje vai ser um de menos 30 minutos, um podcast de menos 30 minutos, mas é isso. Resumi o máximo que eu podia, desculpa se ficou tão resumido, desculpa se você não conseguiu também, achou muito longo ou achou muito curto. Deem essas sugestões, mostrem para os amigos, isso aqui é Revolução Mexicana, espero que vocês tenham, sei lá, estejam limpando a casa e lembrem assim, saiu o episódio do Historiando no Cast, então vou botar. E é isso. Sigam o canal no YouTube, sigam o canal no Instagram, sigam no Twitter e se inscrevam principalmente aqui. Espero que vocês tenham escutado até o final e muito obrigado pela audiência de vocês.